Olá, turminha! Hoje nós vamos rever uma aula bem interessante primeiro, sobre composição e decomposição. E depois vamos fazer algumas atividades para relembrar este assunto tão importante. Nós vimos essa aula em 2020, mas ela é tão importante que hoje nós vamos dar uma revisão nela. Primeiro, vamos pensar na definição. O que é uma composição? É a ação, o efeito de compor, juntar várias coisas e colocá-las em ordem para formar uma só, construir algo. Exemplo, 3 dezenas mais 2 unidades é igual a 32. O que eu fiz? Eu peguei as 3 dezenas e juntei com as 2 unidades, formando o numeral 32. Eu fiz uma composição. Agora, o que é decomposição? Baseia-se na representação de um número de forma diferente. Geralmente, a decomposição de números está relacionada às suas ordens, podendo ser decimal, centesimal. Exemplo, eu tenho o numeral 32, vou decompor esse numeral. Então, eu vou separar em dezenas, 3 dezenas, mais 2 unidades. Vocês observaram que a ação de compor e decompor, uma é o oposto da outra. Bom, não existe uma forma de falar em composição e decomposição sem ter na nossa cabecinha o quadro de valores, porque ele coloca cada algarismo que compõe um numeral no seu devido lugar. Então, vamos lá. A primeira classe, que é das unidades simples. Nós temos na primeira ordem a unidade. Na segunda ordem, nós temos a dezena. Na terceira ordem, nós temos a centena. Observe que a gente conta primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem da direita para a esquerda, tá bom? Depois vem a segunda classe, os milhares. Vai ser a quarta ordem, unidade de milhar, a quinta ordem, dezena de milhar e a sexta ordem, centena de milhar. Cada numeral do lado, eu coloquei ele no lugar correto no quadro de valores. Vamos ver como ficou? Vamos lá! Olha, o numeral 32 apareceu novamente. E esse numeral, ele tem 2 unidades e 3 dezenas. O numeral 150, ele tem 0 unidade, 5 dezenas e 1 centena. O numeral 2020, 0 unidade, 2 dezenas, 0 centenas e 2 unidades de milhar. O numeral 32.126, 6 unidades, 2 dezenas, 1 centena, 2 unidades de milhar, 3 dezenas de milhar. O numeral 578.900, 0 unidades, 0 dezenas, 9 centenas, 8 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar e 5 centenas de milhar. O que nós podemos observar? Que quanto maior for o numeral, maior é o número de ordens. Por exemplo, o número 32, ele tem apenas 2 ordens. Já o número 578.900 tem 6 ordens. Agora, vamos fazer algumas atividades de composição. A primeira, componha os numerais. Esse numeral tem 1 dezena de milhar, 4 unidades de milhar, 0 centena, 2 dezenas e 8 unidades. Fica bem mais fácil se você desenhar o quadro de valor.
Observe o quadro de valor que eu fiz. Ele não é tão completo como o anterior. Ele tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, que é o que nós precisamos agora. Esse numeral tem 8 unidades, 2 dezenas, 0 centenas, 4 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. Que numeral é esse? Muito bem, se você respondeu, 14.028. Parabéns! Vamos pensar nesses outros numerais. 5 centenas de milhar, 2 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 3 centenas de milhar, 2 dezenas e 2 unidades. É legal, às vezes, fazer esse número de trás para frente, da direita para a esquerda. Eu coloco primeiro as unidades, 2 unidades. Depois, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E fico com qual numeral? Isso mesmo, 551.322. Agora, esse outro numeral, 9 centenas de milhar. Que numeral é esse? Vamos lá. Primeiro você coloca a unidade, depois a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar, 9 centenas de milhar. Muito bem, ficou com o número 900.000. Outra forma de você resolver isso é você tendo dentro da sua cabeça que 9 centenas de milhar, qual é a ordem? Pense um pouco. É a sexta ordem. Então, você vai colocar o 9 e depois 5 zeros. É uma outra forma de fazer esse numeral. Neste outro numeral, você tem 4 dezenas de milhar, 0 unidade de milhar, 4 centenas, 0 dezenas e 4 unidades. Comece pela unidade. 4 unidades, 0 dezena, 0 unidade de milhar, 4 dezenas. Que número que você ficou? Muito bem, 40.404. Segunda atividade de decomposição. Só que para fazer essa atividade, nós vamos falar de um assunto bem importante. Valor relativo e valor absoluto do algarismo. Mas o que é valor absoluto, professora Mônica? É o nome do algarismo independente da posição que ele ocupa no numeral. Já o valor relativo é o valor do algarismo, a quantidade, de acordo com a sua posição no numeral. Então, exemplo, o número 7. O valor absoluto dele é o 7. O valor relativo dele é 70 unidades ou 7 dezenas. Preenchendo a tabela, colocando o valor absoluto e o valor relativo do algarismo em destaque. No numeral 7.895, o algarismo em destaque é o 7. O valor absoluto dele, então, vai ser 7. E o valor relativo? Qual que é a posição dele neste numeral? Muito bem, se você respondeu 7.000 unidades ou 7 unidades de milhar. No numeral 413, o algarismo 1. O valor absoluto dele vai ser 1. O valor relativo? 10 unidades ou uma dezena. No numeral 8.799, o 9, que é o algarismo destacado, o valor absoluto dele, 9. E o valor relativo, 9 unidades. Já no numeral 999.999, qual é o 9 que está sendo destacado? Isso mesmo, o 9 da sexta ordem. Então, ele representa o valor absoluto 9 e o valor relativo de 900 unidades ou 9 centenas de milhar.
Por isso que é importante saber o quadro de valor de lugar. Para finalizar essa atividade, o numeral 573. O algarismo destacado é o 5. Valor absoluto, 5. Valor relativo, 500 unidades ou 5 centenas. Pegue o seu caderno de classe, você vai copiar as atividades e fazer. Se precisar, pause o vídeo. Primeira atividade, você vai escrever como se lê os números A, B, C e D. Segunda atividade, você decomponha os números como modelo. Modelo 2.976 é igual a 2.000 mais 900 mais 70 mais 6. Vai fazer a mesma coisa com os números A, B e C. Atividade 3. Componha os números como o modelo. Modelo 2 unidades de milhar mais 3 dezenas mais 1 unidade. Dá o número 2031. Você vai fazer a mesma coisa com A e B. A matemática é de suma importância para todos. Suas descobertas ajudam o crescimento e desenvolvimento da humanidade, pois através dela entendemos as situações e problemas do nosso cotidiano, facilitando a compreensão na busca de soluções. Matemática é muito importante, galera. Façam as atividades com bastante atenção. Tchau, tchau, turminha, e até a próxima aula. Me mande fotos das suas atividades.